Memória e esquecimento, esse é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para mais um bloco de discussão sobre isto. Um assunto recorrente sobre esse tema é as comissões da verdade, que iniciam com Mandela. É isto? Mas o Henriette, o Paul Ricoeur tem uma frase, enfim, é preciso lembrar para esquecer. Nessa frase está implicada, né, esse jogo entre lembrança, entre memória e esquecimento. Sim, é necessário lembrar, né? Como eu dizia antes, se nós não lembrarmos, se nós evitarmos a lembrança, nós tendemos a uma compulsão à repetição. Então é necessário esse trabalho da memória. E o Paul Ricoeur vai dizer assim, também é necessário um trabalho de luto. Na verdade, ele recorre a 2 textos do Freud, né? O recordar, repetir e elaborar, e o luto e melancolia. Só é possível superar as mazelas do passado, por um lado, e por outro lado, termos a mínima garantia de que ela não volte a acontecer, determinados atos desastrosos que houveram na história da humanidade, se eles forem lembrados, se eles forem narrados, se eles vierem a público, se as testemunhas se manifestarem. Aí, depois de tudo isso, aí é possível esquecer. A Henriette deu start aí para discutir a anistia brasileira, hein? Sim. Eu diria que, do ponto de vista mais filosófico, eu preciso pensar na ideia de perdão, né? Porque você sempre lembrará enquanto não tiver a possibilidade de perdoar. Então, e o direito vai nascer a partir do momento que esse perdão é dado por uma instituição, que é o judiciário, é um terceiro, né? O teu perdão, o perdão dado pela sociedade. Então, nós temos aqui um jogo entre esquecer relacionado com o perdoar. Então, sem essa construção. Agora, tem a ideia de trauma, que a gente estava comentando antes, que existe um trauma no Brasil em 1964, das pessoas que participaram disso. Nós estávamos vivos, acho, nós tínhamos nascido nessa época, mas hoje a maioria da população brasileira não vivenciou. Então, se chama construção social de um trauma, né? Então, de alguma maneira, as pessoas estão contando para as novas gerações o que aconteceu. Aí tem um otimismo, que eu não sou tão otimista, que contar vai impedir a repetição. Não sei, eu vejo o mundo hoje extremamente atravessado por guerras, por violência. E já se contou ele tantas vezes e não adiantou muito. Nós temos lá a Rússia disposta a fazer uma guerra invadindo a Crimeia, a Síria destruída, a Venezuela cheia de problemas. Quer dizer, é bom contar, mas é um pouco um sonho dizer que não vai se repetir o pesadelo. Que nem, mas tem que se ter essa expectativa, né? É que nem na teoria da pena, na função da pena como prevenção geral, ou prevenção especial. Isso aqui aparece, o lembrar como forma de prevenir, como profilaxia, para que não volte a acontecer. Como aquele monumento em Berlim, perto do portão de Brandemburgo, para que não se esqueça o nazismo, para que não se esqueça significa para que não ocorra novamente aquilo que ocorreu, né? Enorme o monumento, todo branco. Exato. Esteticamente duvidoso, mas tem essa função. Essa função de manter viva a memória da atrocidade que foi o nazismo. Alemanha, África do Sul, Brasil. Seria uma função similar, vamos dizer assim, essa questão de não esquecimento. E um outro elemento também aparece no próprio Bobbio, quando diz que nós somos aquilo que lembramos. E aí o Ivan Esquerdo vai dizer, não, nós também somos aquilo que nós esquecemos. Sobre a pergunta do Lênin, eu diria que o Brasil, em relação aos outros países, ele é atrasado, né? O Brasil demora muito para resolver mexer na história, né? Então, não sei se é uma característica do brasileiro. Isso aconteceu em 1964. 50 anos. 50 anos, então nós estamos agora tendo a coragem, isso é positivo, realmente a Comissão de Verdade tem toda a legitimidade, mas eu estou dizendo, demoramos. Porque há uma questão aí que o Ricoeur vai falar, né, do dever de memória, né, esse dever de lembrar. Eu estou me lembrando de um texto literário que é muito interessante, de um escritor angolano, Unhaenga Chitu, Os Sobreviventes da Máquina Colonial depõe.
É um livro dificílimo de se conseguir, mas que traz justamente essa temática, né, da África, que vai estar presente também no Apartheid, que nós vamos ter textos aí do Coetzee para tratar isso, né? Dessas comissões de verdade que buscam resgatar o discurso, a narrativa daqueles que foram oprimidos e silenciados. Né? A gente tem isso também com relação à Shoah, evidentemente, né? Mas nós podemos pensar em coisas mais amplas do ponto de vista dessa narrativa que tem que vir a público, né? A narrativa das mulheres, a narrativa dos negros, a narrativa das minorias que sempre foram oprimidas e silenciadas. Então, a necessidade do discurso e da memória como uma trama, como um tecido que a subjetividade prevaleça. Né? Mas aí vem a minha pergunta, claro, perfeito, mas aí eu insisto ainda na pergunta, que é mais para os dois juristas responderem, justos filósofos, sobre a lei da anistia, por exemplo, no Brasil, em face de tudo isso que estamos falando. A lei, quando fez isso, por exemplo, perdoou os dois lados do modo como fez, ela tem que ser revisada ou, de fato, ela tem que ser um ponto de esquecimento agora? A lei da anistia, ela pode... É de 79, para o nosso telespectador saber, a lei de anistia de 1979. Há uma discussão, o Supremo já disse que ela era constitucional, mas há uma pretensão agora de se rediscutir isso, porque há uma outra composição do Supremo. O direito, no conto que eu trouxe do peso de pane, o direito tem uma característica, alguém pode chamar até irracional, ele muda, né? Então você pode punir e depois até recompensar o mesmo comportamento. Então, Abolicio crimes é uma então não há problema. Abolicio crimes é um então exemplo. Não há problema de se rever a lei da anistia, e até porque nós temos hoje mais informações, né? Então se pode dizer que não se tinha o conhecimento pleno de tudo que aconteceu na época, e hoje, evidentemente, existem situações que eu diria que não estão incluídas nessa anistia. Por exemplo, o depoimento daquele general. Pois é. Então, acho que disse, eu torturava, etc. Isso não se conhecia antes. Do ponto de vista jurídico, se pode rever, não vejo problemas. Agora, do ponto de vista mais filosófico, isso aconteceu e eu concordo com a Henriette muito bem. Talvez se devesse usar como exemplo para outras situações, o genocídio dos índios, a dominação, a escravidão, que o Brasil é um país que no século XIX inteiro teve uma economia baseada, né, nesse tipo de exploração, e que nós não conseguimos também comentar com tanta veemência, né? Então, o Brasil, às vezes eu digo, na anistia política, nós temos muita gente semelhante a nós que foi perseguida, muitos professores, muitos advogados, nós nos sentimos envolvidos. Agora, quando foram os índios, quando foram outras pessoas, a gente não reclama tanto. Claro. Então, acho que sou a favor, sim, digo até estendendo para outros grupos aí que também estão excluídos na história do Brasil. Por exemplo, os penalistas não gostam muito de falar de algumas coisas do nosso passado. O Brasil, antes da Constituição de 1891, proclamada a República em 89 e terminada a escravidão em 88, o Brasil, ao invés de fazer políticas de inclusão para os ex-escravos, deu-lhes um código penal duríssimo. Quer dizer, o Brasil aprovou na Constituição de 1991, proibiu o voto analfabeto. Isso foi uma maneira de fazer com que os escravos não participassem das eleições, né? Isso aí já é... A memória, então, tem a ver com a construção da identidade nacional e a desidentidade também. Sim, e esse é um elemento que, sob o ponto de vista filosófico, já que o Leonel está falando nisso, tu falaste agora de identidade. A identidade, ela é composta por isso mesmo, pelo menos na versão tradicional, de passado, presente e futuro. Aí sim, seria aqui haver um portador dessas três êxtases, né, do passado, presente e futuro. O indivíduo, apesar que hoje muitos falam do desaparecimento do indivíduo, desaparecimento da subjetividade, e eu não creio nisso, como pelo menos é colocado por certos autores, isso se pode também aplicar no âmbito de um país. A identidade, ela se forma também
manutenção, pela preservação do passado. Não há como erradicar isso. Bom, em 1984, no Orwell, a função lá do personagem era modificar o passado para modificar a história. Modificar a história? Para modificar o futuro. Né? Agora, o Riquer vai falar da anistia, que era um tema que vocês estavam discutindo, mas ele também fala dos crimes que não prescrevem, né? Quer dizer, quando ele estabelece essa relação do direito com a memória e o dever do direito aí, né? E aí o direito diz, né? Tem crimes imprescritíveis. Exato. O direito aí, assim, que estabelece, Leonel. Aí o tempo... É que o direito se relaciona muito com o crime. O criminoso é o perdedor, né? Esse que é o problema do direito também. O direito, você não tem nenhum processo contra o presidente dos Estados Unidos. Quer dizer, o criminoso é o perdedor. Então, e quem escreve a história é o vitorioso. Então, temos dois problemas. Então nós sabemos sempre os pontos fracos dos que perderam, né? Porque o vitorioso conta tudo do que perdeu, né? Claro. Então o problema desses crimes é que sempre eles são imprescritíveis desde que sejam para os derrotados, né? Então, esse exemplo do pão é excelente por isso. Então, você troca a mesma ação, é positiva ou negativa, o direito também. Então, o crime imprescritível para a nossa cultura hoje pode ser um ato de heroísmo. Isso é imputação, né, Leonel? É imputação, não há mala em si, só há mala proibida ou permitida. Kelsen já, no sentido da norma... Esse é o problema do direito, né? É imputação. Esse é um problema, é uma vantagem e um problema do direito. O direito pode dizer que uma maçã não cai. Essa é a vantagem e o problema. E vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos para o último bloco dessa discussão belíssima sobre memória e esquecimento. Fique com a gente, é só um café rápido e já voltamos.